Bom dia, pessoal. Então agora nós vamos começar a segunda parte da aula de ontem, né? Ontem, galerinha dos sextos anos, nós falamos aí sobre os povos da Mesopotâmia, o início das primeiras civilizações. E agora nós vamos então para a segunda parte do nosso vídeo, falando aí especificamente sobre a Babilônia. Se destacou no primeiro império da Babilônia o rei Hammurabi. Hammurabi, pessoal, ele ficou muito conhecido porque ele criou o primeiro código jurídico da humanidade, um código de leis chamado Código de Hammurabi. Esse código ele era extremamente rígido, muito severo, tanto que ele tinha como lema olho por olho, dente por dente, ou seja, tudo aquilo que você fizesse de mal a alguém, você iria pagar na mesma moeda. Ou seja, se você fez mal para uma pessoa, você iria sofrer a mesma penalidade do problema que você causou para essa pessoa, certo? Ele era um código muito severo mesmo. E olha só, como eu já expliquei para vocês na última aula, nós estamos falando em um período onde as invasões elas eram muito constantes e dentro desse contexto de grandes invasões, nós tínhamos aí sempre um povo dominando o outro e o primeiro império da Babilônia não foi diferente, sofrendo aí com grandes invasões. Mas o fato é que o Código de Hammurabi ele se tornou muito famoso, exatamente por conta dessa questão de ser extremamente rígido, mas infelizmente não diferente dos outros que nós encontramos nos dias de hoje, ele não era aplicado de forma igual a todas as pessoas. Dependia muito também da hierarquia, da escala de poder, a forma como as pessoas seriam penalizadas. Um exemplo desse código. Então vamos lá. Se um homem pegasse a sua esposa em adultério, ou seja, traindo ele, se ele perdoasse o homem que estava, se ele perdoasse a esposa, ele seria obrigado também a perdoar o homem que estava com ela. Se ele não perdoasse a esposa, então o castigo dado a ela seria também um castigo dado ao homem. Então, era um castigo assim, extremamente rígido, né? Olha só, todos deveriam pagar na mesma moeda, mas lembrando que também tinha suas falhas por conta disso. E depois, nós vamos falar um pouquinho aí sobre os assírios. Os assírios, eles eram extremamente conhecidos em toda a Mesopotâmia. Por quê? Porque eles eram extremamente violentos. A violência do exército assírio era muito grande. Nessa época, nós estamos vivenciando um período onde cada povo deveria ter um excelente exército, porque se não tivesse um excelente exército, rapidamente eles seriam dominados por outros povos, já que, como eu disse para vocês, era sempre assim, um povo dominando o outro em busca de conquistar as suas terras, pegar pessoas para fazer escravos e também as pessoas dominadas seriam obrigadas a pagar impostos para aqueles que o haviam dominado. E assim, os melhores, eles aumentavam seus territórios. Nós vamos conhecer um exemplo disso, foi o Império Persa, né, que conquistou enormes áreas com um poderoso exército imortal. Então, nós vamos ter aí, olha, agora os assírios, né? E cada povo deveria ter um excelente exército. Só que o exército assírio, além deles serem assim excelentes soldados, né, para guerra, eles eram extremamente cruéis. Eles matavam as pessoas com um requinte de crueldade muito grande. Para vocês terem uma ideia, geralmente os homens, quando eles venciam a batalha, eles tinham o hábito de castrar os homens. Eles matavam as mulheres de maneira muito violenta, né? Então, a questão da morte já é algo difícil, já é algo complicado. E quando você tem que usar de grande violência, isso gera uma repercussão muito grande. Então, o exército assírio era extremamente temido. Era algo assim que colocava na população um temor muito violento, muito grande, né? E depois, nós vamos destacar agora fortemente o Segundo Império da Babilônia, tá? No Segundo Império da Babilônia, um rei de destaque vai ser Nabucodonosor. Olha só que nome estranho, né? Para mim é tão natural, mas olha só, Nabucodonosor, ele foi um rei
que se destacou fortemente, principalmente pela construção de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Ou seja, os jardins suspensos da Babilônia. Nabucodonosor, ele, como os reis da época, ele se casou com uma princesa que veio de longe, e quando ela chegou, ela sentia muita saudade do lugar de onde ela vinha. E Nabucodonosor gostou dela. Como eu disse para vocês, os casamentos naquela época eles eram arranjados. Era muito comum que os noivos se conhecessem no dia do casamento. E gostando ou não gostando, isso era para a vida toda. Querendo ou não querendo, era isso. Esse era o costume. Então, Nabucodonosor, ele gostou, particularmente ele gostou da sua esposa. E vendo que ela estava muito triste, ele resolveu mandar construir os jardins suspensos da Babilônia, algo que fosse muito parecido com aquilo que ela tinha do seu lugar de origem. E aí, pessoal, quando o jardim ficou pronto, ele era lindíssimo, belíssimo, segundo relatos históricos. Ela passava as suas tardes, os dias, se distraindo com o jardim. E Nabucodonosor ficou muito feliz, porque a sua amada estava muito feliz. Bom, nós vamos ter aí, olha, as guerras sendo acirradas, nós vamos observar que tudo vai se desenvolvendo e a violência é muito grande. Os sacerdotes, nesse período, eles eram extremamente importantes e muito respeitados e tentavam adivinhar o futuro observando os astros. A observação dos astros era muito comum, a matemática foi se desenvolvendo, a ciência também, olha só, e os povos foram se organizando e aos poucos essas civilizações foram crescendo. Bom, pessoal, então agora eu vou passar para vocês lá no nosso grupo da sala as orientações para a continuidade da nossa aula. Até mais!